E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Vamos lá galera, vamos comentar a última, aliás nem sei se é a última, né? Porque as polêmicas surgem tão rápidas que a gente não dá conta de acompanhar. E fica a dica, nem precisamos acompanhar, nem precisamos opinar todas as polêmicas que acontecem e que surgem. Acho que a primeira dica desse vídeo seria essa. Quando a poeira está muito alta, galera, a gente não enxerga direito as coisas. E corremos o risco de ter uma opinião errada, uma conclusão errada sobre determinada coisa, porque vimos um corte, porque a coisa está muito, muito barulho, e a gente não se concentra direito no que está sendo falado e tal. Então assim, isso pode acontecer. A última polêmica que eu tenho conhecimento foi a canção Alvo Mais Que a Neve, que foi alvo de um crítico, de uma crítica do cantor Kleber Lucas, que disse num podcast que essa música, de alguma forma, né, entre outras coisas, ajuda e reforça o racismo, é uma teologia eurocentrista, uma teologia branca, enfim, e que o negro é oprimido de alguma forma por essa música e tal. Ele não fala exatamente isso, mas essa ideia de que a gente não deveria cantar essa canção, Alvo Mais Que a Neve, porque de alguma forma ela passa uma mensagem errada e por aí vai. Deu mó polêmica, mó rebu, e obviamente que assim, já quero começar com isso, né, até pra galera não me cancelar, né, como se eu já não fosse cancelado por outras coisas, mas, gente, a fala do Kleber Lucas, ela realmente ela é infeliz, na minha opinião, a forma com que ele colocou tá bem errada, inclusive penso que não ajuda na reflexão sobre o racismo dentro da igreja. Entretanto, me assustou um pouquinho a forma zombeteira que muitas pessoas trataram o assunto, inclusive já partindo para as questões pessoais do Kleber Lucas. Nós adoramos trazer o pecado das pessoas e o erro das pessoas a público, a gente adora, então a gente não se detém só na fala dele sobre a música Alvo Mais Que a Neve, mas a gente ataca a pessoa, enfim, já faz um balaio de coisas, e isso é muito feio, né, da nossa parte e tal. Acho que não é com essa mansidão que o apóstolo Paulo pede que a gente faça as coisas. Eu penso que a gente deveria aprender, e revelou muito isso, né, teve alguns memes até engraçados dessa situação. Outros assim revelaram até um certo racismo de quem fez o meme. E isso é bem complicado. Aliás, até a fala do Kleber Lucas, como eu disse, eu penso que ela não ajuda a igreja a pensar o racismo que de fato existe na igreja. Nós fizemos, eu penso que o Bibotalk fez uma semana incrível sobre a Bíblia e racismo. Se você não ouviu esses podcasts porque acha que esse assunto é mimizento, esse assunto é de esquerda, eu queria pedir encarecidamente que você nos desse, não tem edição esse vídeo, que você nos desse, gente, não vai rolar essa frase agora, que você desse uma chance pra gente, tá bom? Para ouvir esse episódio. A gente tem episódio sobre Martin Luther King e tem um em especial que é Racismos nas Américas. A gente mostra um pouquinho a gênese do racismo nas Américas. E eu penso que é um podcast urgente para a gente pensar, porque de fato, vamos lá, algumas coisas são fatos, pessoal. Existe racismo dentro da história da igreja, existe preconceito, existe uma teologia que de alguma forma subjugou os negros. Existe. É inegável, isso é comprovado, que trechos da Bíblia foram utilizados para oprimir escravos negros, tá? Peças culturais, enfim, não é o caso da canção Alvo Mais Que a Neve. Aliás, um parente histórico, essa canção Alvo Mais Que a Neve foi composta por dois pastores metodistas, se não me falha a memória, e eles estavam, e foi bem no período também da escravidão e da luta abolicionista nos Estados Unidos, e esses autores estavam do lado abolicionista, tá bom? Inclusive o amigo de um dos autores lutou na guerra para libertar os escravos, enfim, contra a escravidão. Então o hino não foi escrito para perpetuar um racismo, para oprimir, e depois eu já falo um pouquinho do próprio hino em si, tá? Mas a gente precisa entender que houve isso. E o Kleber Lucas, ele até talvez ele quisesse falar sobre isso, mas ele foi muito infeliz e construiu, na minha opinião, ele construiu o pensamento tudo errado e só piora, né? Aí as pessoas, ao invés de se interessarem por esse tema, que é um tema importante, que muitas vezes foi sequestrado pelo progressismo, pelas pautas de esquerda, e às vezes a galera de direita ou de centro acha que isso é coisa de esquerda e não dá muita atenção. Mas deveria dar. Então eu queria indicar primeiramente que você ouvisse este podcast, tá bom? Racismos nas Américas. É uma BTWIC sensacional que a gente fez. Deixa eu ver até se eu acho aqui o banner dessa para você ver, tá bom? Gente, ficou incrível, bem equilibrado. Inclusive a gente foi elogiado, tá? Por pessoas de direita que ouviram o podcast, entenderam a proposta.
tá? Então ficou realmente assim um trabalho muito bem feito, tá? Tem o Hermenêutica e Racismo, que ele tá sensacional, tá? Inclusive a gente começa a BT Week com esse episódio. Ele inclusive vai mostrar nesse episódio como a Bíblia foi utilizada para perpetuar a escravidão, tá? Assim, isso é inegável, tá, gente? Isso aqui não é frescura, isso é história bem documentada, tá? E esse episódio aqui também, ele tá sensacional. Eu queria muito que vocês dessem uma olhada nesse episódio, tá bom, gente? Queria mesmo, assim, que você fizesse um esforço. Bibo, não gosto de ouvir podcast. Então leia esse livro, Leitura Negra, do Isaiah McCollin. Sensacional livro da Mundo Cristão, leitura obrigatória, tá? Gente, nós precisamos pensar sobre o racismo na igreja e é uma pena que a fala do Kleber Lucas leva mais as pessoas a fazerem meme, a ridicularizarem do que de fato a pensarem sobre o assunto, que é um assunto sério, tá bom? Então, rapidamente aqui sobre, sobre o hino. Bem, o hino, ele está pautado na Bíblia, isso é inegável. O hino fala cita versículos bíblicos, onde de fato você tem o branco como sinônimo de pureza, de santidade. Só que, por exemplo, em Isaías 1,18, você tem o quê? O pecado, ele é vermelho, ele é escarlate. E quando esse pecado é lavado, então nós ficamos o quê? Brancos como a lã. Então o branco aqui, ele está sendo um contraponto não ao preto, mas ao vermelho. Porque isso aqui tem que ficar bem claro, a Bíblia não estimula nada que seja parecido com racismo. Mas o branco, ele é o sinônimo de pureza, de limpeza. E o negro não é sinônimo de sujeira e de pecado, em última análise, tá bom? É uma questão só metafórica da Bíblia. Depois nós temos o Salmo 51:7, onde fala que ele vai, me purifica com hisopo, uma planta utilizada em rituais de purificação, e ficarei mais branco que a neve. E o hino também fala de vestes brancas, que é talvez um reflexo lá de Apocalipse 7:9, que fala da multidão das pessoas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e usavam vestes brancas, tá? Brancas e seguravam ramos de palmeiras. Então tem essa analogia. O branco, de fato, ele é um sinônimo de pureza e a gente tem que perder um pouco essa mania, às vezes, de tudo já querer problematizar e transformar numa luta racial, porque isso de alguma forma fere os negros. Inclusive o Kleber Lucas, ele até depois foi ao Twitter falar, gente, não é do hino em si que eu estou falando. Obviamente, quando o salmista escreve esse texto, ele não tem isso em mente. Mas aí é da recepção do hino. O Kleber Lucas fala isso depois num tweet, tá? É da recepção do hino na comunidade negra e por aí vai, tal. Então, aí nós temos um ponto até interessante, que talvez até dê pra gente pensar, que eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo. Vá lá pro podcast que eu indiquei pra vocês. O link está aqui na descrição desse vídeo, inclusive. E se puder, leia Uma Leitura Negra do Isaiah McCollin. Tem um podcast também sobre esse livro, onde a gente introduz um pouco a discussão desse livro. Agora vamos lá, gente, sobre recepção. Foi muito legal, porque esse aqui é o pente da minha barba, tá? Foi muito legal porque eu pude conversar com algumas pessoas negras e, de fato, me relataram experiências desse tipo, principalmente na infância, onde, ao cantarem esse hino em suas igrejas, eles imaginavam que quanto mais estivessem em Jesus e se fossem lavados por Jesus, ficariam brancos. Só que faziam uma leitura literal, até porque eles olhavam para a cor escura da pele e entendiam que ficar branco então era um sinônimo, de pureza e ficar branco na pele, não no interior, tá? Então assim, você tem alguns relatos dessa ordem, tá? De uma recepção estranha, de uma recepção que de fato gerou um desconforto ao cantar a música e até mesmo alguns textos, né? O Isaiah McCollin até relata de uma oração, né? Eu não vou lembrar a página agora, 29, não sei, mas de uma oração, né? De uma escrava que odiava, alguns textos do apóstolo Paulo, porque eram textos utilizados pelos senhores de escravo para oprimirem esses escravos, né? Então, assim, então, isso é uma realidade, tá? Inclusive, até no grupo que eu faço parte, um dos membros relatou, que a esposa tinha esse sentimento, assim, de que ela tinha que se tornar branca, no sentido da pele, para ser mais pura, mais alva, como a Bíblia fala. Então nós temos aqui uma recepção e que de fato pode ter gerado um desconforto. Agora, o caminho para resolver esse problema é anular aquilo que está sendo recebido? Com certeza não.
que infelizmente é muito do que a teologia progressista acaba fazendo. Ah, esse texto me ofende? Ah, não é bem assim, isso não é canônico, e aí fazem leituras complicadas da Bíblia e até tiram, né? Vão criando um cânon dentro do cânon. Ah, o importante é o que Jesus falou, o resto não importa muito. E não é isso. Inclusive o Isaiah McCollin, negro, teólogo, fala muito sobre isso, por isso que você tem que dar uma chance para o Isaiah McCollin e ouvir os nossos podcasts. Mas, gente, o jeito para nós resolvermos isso é com educação, é com informação e com correta e com a correção da interpretação daquele texto. Então, por exemplo, o segredo não é parar de cantar Alvo Mais Que a Neve, mas é trazer a correta compreensão do que o hino está falando, ou do que os textos bíblicos estão falando. Ah, mas vamos então tirar Filemon da Bíblia. Não, o jeito é tentar entender o que Paulo está dizendo, o contexto, como é que era a escravidão naquela época, por que Paulo não fala contra a escravidão? Como é que era a escravidão nos tempos romanos? E por que a igreja não falou contra em última análise e tal? Então é tentar estudar essas coisas e não anulá-las e tirá-las porque ferem agora a minha compreensão de mundo ou porque de alguma forma até me machuca, como são casos reais de pessoas, né, que oravam a Deus, eu não consigo ler o apóstolo Paulo. Porque tu imagina, você é um escravo, você que muitas vezes é açoitado e você ouve o seu senhor utilizando a Bíblia contra você, né? Então, realmente a gente tem algumas recepções assim. Mas o segredo não é parar de cantar, o segredo não é parar de ler a Bíblia, mas entender as coisas no seu contexto. Porque, sem sombra de dúvida, a Bíblia não é racista. Inclusive, a Bíblia fala de todos os povos, línguas e nações e por aí vai. Agora, gente, é inegável. A Bíblia foi usada para oprimir, isso aconteceu, tá? Isso tem na nossa história. A gente tem racismo na igreja, pensamentos racistas, enfim, gente, só quem é negro, que não é o meu caso, mas eu conheço muita gente negra, converso com ela sobre isso, sabe do racismo nas pequenas frases. É interessante que até nos elogios tem racismo embutido. Então assim, uma sala está sendo arrumada aqui do lado, você pode estar ouvindo alguns estralos aí de coisa. Mas enfim, gente, só isso, sabe? A fala do Kleber Lucas, ela foi infeliz, obviamente, não tem como corrigir ali, mas vamos tomar cuidado também com as críticas que a gente faz, da forma com que a gente faz. E lembre-se, o tema é importante. O tema que ele quer trazer é um tema importante, ele fez pelo caminho errado, mas se você quer o caminho certo, então, para pensar esse tema, eu penso que os 2 podcasts que eu te indiquei, tá? A Bíblia e Hermenêutica, e os links vão estar aqui, tá bom? 2 podcasts que eu indiquei, mais o link para você adquirir esse livro, se você quiser, ou também ouvir o podcast. Eu penso que vamos com mais calma, tá bom? Vamos com mais calma, mas sabe, não vamos se precipitar nas coisas, sabe, gente? Vamos entrar no clima de Natal, vai vir mais tretas pela frente e não se sinta, sabe, obrigado a... É por isso que eu nem opinei no dia que aconteceu. Passei o dia ali no grupo, ouvindo os meus amigos pretos, sabe, ouvindo pessoas, tentando entender e é muito... E, gente, faz diferença, sabe? Esse negócio de lugar de fala, tem alguns exageros? Tem bastante exagero nesse negócio de lugar de fala. Mas é importante você ouvir quem é preto, quem vive na pele, sabe? Quem estuda o assunto. É muito legal, muito interessante mesmo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, espero ter ajudado de alguma forma. E é isso. E até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Opa. Ah, tá. Agora vai.